Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 23 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. 1 Samuel 23, 1. Davi salva a cidade de Keila. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. 1 Samuel 23, 2. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. 1 Samuel 23, 3. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. 1 Samuel 23, 4. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele lhe respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. 1 Samuel 23, 5. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. 1 Samuel 23, 8. Na ocasião em que Abitar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. 1 Samuel 23, 7. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. 1 Samuel 23, 8. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. 1 Samuel 23, 9. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. 1 Samuel 23, 10. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. 1 Samuel 23, 11. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. 1 Samuel 23, 12. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. 1 Samuel 23, 3. Então Davi e seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Davi na região deserta e montanhosa. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. Saul continuava procurado todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. 1 Samuel 23, 15. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oressa, no deserto que fica perto de Zif. 1 Samuel 23, 16. Jonas foi encontrar-se com ele e ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. 1 Samuel 23, 17. Jonatas disse: não tenha medo, Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel, e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. 1 Samuel 23, 18. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oressa e Jonatas voltou para casa. 1 Samuel 23, 19. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra, em Oressa, no monte Haquila, ao sul de Jezimon. 1 Samuel 23, 20. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente que nós lhe entregaremos Davi. 1 Samuel 23, 21. Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. 1 Samuel 23, 22. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. 1 Samuel 23, 23. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então irei com vocês. E,
Se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. 1 Samuel 23, 24. Então eles voltaram para Zif, adiante de Saul. Davi e seus homens estavam no deserto de Moã, num vale seco ao sul de Jezimon. 1 Samuel 23, 25. Saul e os seus soldados foram procurar Davi. Mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. 1 Samuel 23, 26. Saul e seus soldados estavam de um lado do monte, e Davi e os seus do outro. Eles fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. 1 Samuel 23, 27. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. 1 Samuel 23, 28. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. 1 Samuel 23, 29. Davi saiu e foi para os lugares protegidos, na região da fonte de Gedi. Bem, encerramos hoje a leitura do capítulo 23 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui uma mensagem para todos que acompanharam essa leitura hoje. Diz o seguinte: Jesus acalma a mente. Você sabia disso? Jesus transforma toda a agitação da nossa mente, acalma a nossa mente, traz paz à nossa mente. Essa é a mensagem de hoje para vocês. O meu canal é a leitura da Bíblia e meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.